Uma coisa é certa, vivemos num mundo completamente de aparências. A gente vive num mundo completamente destruído. E a tendência é cada dia piorar. A luxúria, ela existe desde os primórdios da humanidade. E para ser mais exato, a luxúria, ela não só se limita ao pecado da carne. Não. A luxúria também é a ganância, é o ego, é a vaidade. Por que a gente precisa de tudo isso? A gente não precisa de carros, a gente não precisa de moto, de mulheres, não, de dinheiro, não. A gente precisa de Deus. Eu sei que as pessoas se preocupam do que comer, do que beber. Mas o corpo não é mais importante do que a roupa. O que nos traz o mundo? Ansiedade, medo, dúvidas. E esse medo, essa ansiedade, essas dúvidas nos fazem cair no pecado. Por isso que eu falo, procure primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Nós não precisamos das coisas que o mundo nos dá. Nós precisamos apenas de Deus. Porque se Deus cuida dos pássaros, que não semeiam, não colhem, mas Deus os cuida. Será que nós não somos mais importantes do que os pássaros? Nós que trabalhamos, nos esforçamos todos os dias. O pecado, ele nunca é acompanhado sozinho. Ele é sempre acompanhado com várias outras coisas. Esse pecado é algo que faz todos nós refletirmos que ninguém no final é santo, apenas Jesus. Para você se livrar desse pecado, é se livrar de si mesmo, é negar a si. Jesus, ele te libertou, vai te libertar da luxúria, vai te libertar da escravidão, mas não tem como ele te libertar se você não lutar contra o inimigo e lutar contra a sua natureza, contra si mesmo. Pois, como disse o apóstolo Paulo, sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo. Jesus, ele não está aqui para ver o seu mal. Ele está aqui para salvar você, para salvar a mim, para salvar todo aquele que crê. E aquele que não crê, Jesus o convida a crer. Porque é a única forma de sair do pecado. Não é com pastor, não é com padre, não é com bispo. É com Jesus Cristo. Não há um único homem, não há uma única mulher que se confessar com a sua boca que Deus é o Senhor, se confessar com a sua boca que precisa de ajuda e que é um pecador, não há uma única pessoa no mundo que não possa ser salva por Cristo. A porta, ela é estreita. Não basta você só largar a ganância ou largar a carne. Você tem que largar a música, você vai ter que largar as piadas, você vai ter que largar tudo, porque o caminho é estreito. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Essa mensagem não quer dizer que Deus te condena ao inferno, mas Ele quer, com essa mensagem, salvar você do inferno. Ele quer pegar você e chamá-lo de filho e ter você na vida eterna. Porque esta é a mensagem quando ele diz que poucos virão
aos céus, porque poucos reconhecem que é preciso negar a tudo e amar, principalmente, acima de tudo e qualquer coisa, Deus. Porque quando fazemos, por exemplo, o pecado da carne, o pecado da luxúria, nós nos envergonhamos depois. E quem comete o pecado se envergonha com o pecado. Quando o justo, quando a pessoa quer ser perdoada, porque não pedimos perdão para sermos perdoados, mas pedimos perdão para nos arrependermos do nosso erro. Eu digo sobre a vergonha, porque quando pecamos, nós escolhemos nos esconder, nós escolhemos pecar escondidos. Isso significa que você escolheu se esconder da face de Deus. Igual Adão, igual a Eva, quando eles pecaram e se esconderam de Deus. Mas você, ou qualquer outra pessoa que está neste pecado, escolhe pecar escondido de Deus. É por isso que quando você pecar, porque você pode cair e você vai cair, mas você não tem que viver pensando amanhã eu vou cair, amanhã eu vou cair. Você tem que viver pensando eu não vou cair, eu não posso cair. E se você cair em pecado, se você cair em desgraça, lembre-se, Deus não vai desistir de você. Deus é amoroso, Ele é paciente. Se Deus não amasse, Ele não teria morrido por você. Não era para Ele ter morrido. Era para mim, era para você, era para todos. Porque era para mim, era para você, era para sua mãe, sua filha, seu irmão, seu amigo. Era para todos nós estarmos mortos. Mas Cristo morreu por nós. Lembre-se, ser cristão não é ser bonzinho, é ter a certeza de que você é mau. E só Deus pode te libertar da morte. A bondade que eu faço é Cristo e seu Espírito Santo que habita em mim. E tudo o que eu falo é o que eu sei sobre a Bíblia. Eu sei que eu também sou pecador. Eu também erro e posso errar. Você também. Todos nós podemos errar. Mas com Cristo lutamos. Porque a gente tem que ficar com Jesus até não sentirmos mais vontade de pecar. E lembre-se, somos tentados? Sim, mas Jesus sempre nos dará a oportunidade de fugir da tentação. Então não lute contra a tentação. Não lute contra o pecado. Fuja do pecado. Fuja da tentação. Depois, o demônio fugirá de você. Porque você estará na presença de Deus. Jesus, Ele te ama. Jesus morreu por você. Jesus te quer bem. Jesus quer você na vida eterna. Ele quer você para sempre. Jesus, Ele fala isso para nos ajudar, para nos tirar do pecado. Jesus sempre estará com você, mesmo quando você errar. Por isso não se afaste dele quando você pecar. Assim como Davi pecou e correu para Deus, corra para Deus. Porque a diferença quando Davi pecou e quando Judas pecou é que Judas correu, se afastou, mas Davi não. Então corra para Deus, pois Ele te quer. Ele ama você. Lembre-se e nunca esqueça. Ele morreu por você. Sempre que você pecar, peça perdão a Deus e corra para Ele. Assim como Davi, peça a Deus que Ele renove o seu coração. E assim como Davi, peça para que Deus lhe dê um coração puro e um espírito renovado.